Nos episódios anteriores, analisámos o diagnóstico, os critérios e o curso do transtorno de personalidade borderline. Neste vídeo, vamos avançar para a epidemiologia, ou seja, para os dados que nos ajudam a compreender quão frequente é o TPB, quando tende a surgir, quem é mais afetado e qual é o seu impacto em termos de saúde e mortalidade. Estes dados são fundamentais para perceber porque o transtorno de personalidade borderline não é apenas uma questão clínica individual, mas também uma preocupação relevante de saúde pública. A idade de início do transtorno de personalidade borderline é variável, mas os sintomas tendem a manifestar-se no início da adolescência, muitas vezes antes de existir um diagnóstico formal. Na população adulta em geral, as estimativas de prevalência do TPB variam entre cerca de 0,7% e 2,7%. Estes valores aumentam de forma significativa em contextos clínicos. Em serviços psiquiátricos, as taxas de prevalência situam-se aproximadamente entre 11% e 22%, o que mostra que o TPB está fortemente representado nos cuidados de saúde mental. Numa grande amostra comunitária dos Estados Unidos, cerca de 2,7% dos indivíduos receberam um diagnóstico de TPB ao longo da vida. Nesta população geral, as taxas foram ligeiramente mais elevadas nas mulheres do que nos homens. No entanto, em contextos psiquiátricos, a distribuição por sexo é muito diferente, com uma predominância clara de mulheres, representando cerca de 72% dos casos, face a 28% nos homens. Esta diferença levanta questões importantes sobre padrões de procura, de cuidados, diagnóstico e possíveis vieses clínicos. Existem também diferenças relevantes nas comorbidades associadas ao TPB. Homens com TPB apresentam mais frequentemente abuso de substâncias e traços antissociais, enquanto as mulheres tendem a apresentar mais comorbidade com transtornos do humor, transtornos de ansiedade e transtornos alimentares. Um dos dados mais preocupantes na epidemiologia do TPB diz respeito à mortalidade por suicídio. A taxa de suicídio em indivíduos com TPB é significativamente mais elevada do que em pessoas com outros transtornos de personalidade. Estudos indicam uma taxa de cerca de 5,9% comparada com 1,4% noutros transtornos de personalidade. Estes resultados são consistentes com meta-análises que apontam taxas de suicídio entre 2% e 5% ao longo de períodos de seguimento de 5 a 14 anos. Para além disso, mais de 75% dos pacientes com TPB apresentam tentativas de suicídio ao longo da vida. Para além do suicídio, pessoas com TPB apresentam também uma elevada prevalência de doenças físicas, incluindo perturbações endócrinas, metabólicas, respiratórias, cardiovasculares e infecções como VIH e hepatite. A mortalidade por causas não suicidas encontra-se igualmente aumentada. Em média, indivíduos com TPB morrem cerca de 14 anos mais cedo do que a população geral, embora alguns estudos indiquem perdas menores, entre 6 e 7 anos. A redução da esperança de vida é mais pronunciada em pessoas com TPB do que em indivíduos sem o transtorno. Os homens com TPB tendem a apresentar uma expectativa de vida inferior à das mulheres com TPB. Quando os investigadores acompanharam grupos de pacientes ao longo do tempo, num período de 2 anos de seguimento clínico, verificou-se que 8,2% dos pacientes com transtorno de personalidade borderline morreram nesse intervalo, em comparação com 5,5% dos indivíduos com outros transtornos de personalidade. Estes dados indicam que,
mesmo em períodos relativamente curtos de acompanhamento, o risco de mortalidade em pessoas com TPB é significativamente mais elevado. No mesmo seguimento, o TPB esteve associado a um aumento de mais de 2 vezes na taxa de mortalidade, quando comparado com outras condições psiquiátricas ou médicas. Estes dados sustentam a recomendação de que pacientes com TPB realizem check-ups médicos regulares, dado o risco elevado de problemas de saúde física e mortalidade precoce. O aumento dos problemas de saúde e da mortalidade associada pode refletir tanto estilos de vida menos saudáveis, como uma desregulação neurobiológica mais profunda, envolvendo o sistema de stress e o sistema imunitário, frequentemente associada a níveis elevados de adversidade precoce. De facto, doenças físicas crónicas mostram uma associação consistente com padrões de personalidade imatura, dos quais o TPB é um exemplo particularmente marcante. Para além do impacto clínico, o TPB está associado à utilização intensiva de serviços de saúde e a custos sociais elevados, que ultrapassam os observados em transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, diabetes, epilepsia e doença de Parkinson. Em conjunto, estes dados mostram que o transtorno de personalidade borderline é uma condição frequente, grave e associada a elevado sofrimento, risco aumentado de mortalidade e impacto significativo nos sistemas de saúde. Mais do que um diagnóstico individual, o TPB constitui uma preocupação relevante de saúde pública, exigindo detecção precoce, acompanhamento contínuo e acesso adequado a tratamento. No próximo episódio vamos avançar para os fatores de risco associados ao transtorno de personalidade borderline, explorando o papel da adversidade precoce, do trauma, dos fatores familiares, biológicos e psicossociais no desenvolvimento do transtorno. Se este vídeo te ajudou a compreender melhor esta dimensão do TPB, deixa um like, partilha com alguém a quem este conteúdo possa ser útil e continua a acompanhar esta série. Obrigado por estares desse lado. Continuamos no próximo episódio.